recebendo aqui um cunhado, um cunhado e uma cunhada na casa do meu sogro. E hoje no almoço eu achei interessante, ele me contou uma história. E ele diz assim que ouviu numa igreja, né? Pastor dizendo assim, ele deu um exemplo. Falou que um pai mandou que o filho encheu um copo de água até 3 quartos do copo e falou com o filho: agora você sai para a rua e com esse copo dá uma volta no quarteirão e volta. E aí disse que a criança foi, deu a volta no quarteirão. Aí quando chegou o pai falou: o que você viu na rua? Aí ele disse assim: pai, eu vi carro, vi gente, eu vi um cavalo, eu vi um cachorro, eu vi muita coisa lá. Aí disse que o pai foi, encheu o copo até na borda, e aí falou: agora vai de novo. E o filho foi e deu outra volta no quarteirão, no mesmo percurso. E quando chegou, o pai pergunta para ele: filho, o que você viu no mesmo percurso? Ele falou: pai, eu não vi nada, eu só fiquei observando o copo. Aí, moral da história, né, que o pastor falou para ele: quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós não temos tempo para olhar os defeitos dos outros. Mas quando nós estamos vazios de Deus, nós ficamos arrumando, né, desculpas, nós ficamos olhando para aquilo que não devemos. Então a moral de tudo isso é que nós devemos buscar o preenchimento do Espírito, a plenitude do Espírito, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos repletos da presença de Deus em nosso coração, quando a nossa alma se ocupa apenas das coisas de Deus, da palavra de Deus, dos assuntos concernentes à palavra de Deus, nós não temos tempo para olhar coisas que não agradam o coração de Deus. E essa história aqui eu achei interessante, porque Deus me deu essa palavra aqui nessa história, nesse convite que o homem fez, né? Representa aqui Jesus, o dono da festa, né? Essa festa aqui, o dono da casa era Jesus Cristo. O Evangelho é a própria festa, uma festa, né? A mesa preparada é a cruz de Cristo. O convite é para todos, por isso que vai em Mateus 11:28, a palavra de Deus diz assim: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e ali então achareis descansos para as vossas almas. Então, o convite para participar da festa de Jesus Cristo é para todos, porque Deus ele não discrimina ninguém, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não é como o ser humano que escolhe pessoas para serem seus amigos. Pelo contrário, Deus nos ama da mesma maneira, somos filhos de Deus. Nessa festa, amados, diz que esse homem fez questão de chamar os mais próximos, os amigos. Isso aqui simboliza que Deus, na verdade, Ele fez a palavra, Ele trouxe o Evangelho para que o seu povo, o judeu, aceitasse o Filho, tivesse um encontro nessa festa, e que nessa festa os filhos se apresentassem. Então simboliza os judeus, os convidados especiais ali do dono da casa. É o convite que Deus fez. Mas eles rejeitaram o Senhor Jesus. Na verdade, eles estão esperando Jesus Cristo até hoje. Eles estão ainda à espera da manifestação do Messias sobre eles. E Jesus já se manifestou há 2000 anos atrás. Pelo contrário, Jesus já está vindo pela segunda vez. Quem crê nisso? Jesus está vindo pela segunda vez. Eu não tenho dúvida de que Jesus vai se manifestar muito em breve. Eu não quero ser herético aqui e
de dar datas. Isso é heresia. Pessoa que marca data, que fala que vai ser ano tal, dia tal, isso é heresia. Quando você vem falar isso, não precisa acreditar, porque isso é mentira. A Bíblia diz que só o Pai sabe a hora da volta do Filho, mas pelos acontecimentos, pelo que nós estamos vendo em volta da terra, será breve. Jesus não vai tardar a se manifestar para arrebatar a sua igreja, para buscar o seu povo. Devemos estar preparados, de olhos fixos no Senhor, de onde nos virá o socorro, olhando para o alto. O Senhor manifestará, e eu creio que Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele se manifestará nas nuvens, e o pé de Jesus, um dos pés de Jesus, já está sobre essa nuvem, para manifestar e arrebatar a igreja. Aqueles que estiverem apostos, esperando, atentos, vigilantes, subirão com o Senhor. Nessa passagem, nós vemos aqui um convite de um amigo, chamando seus amigos para comer com ele na festa. E na verdade, amados, você só chama na sua casa quem a pessoa que é da sua intimidade. E eles estavam chamando ali pessoas que eles conheciam. Você, na mesa de Deus, na mesa do Senhor, quando nós aceitamos o convite, nós encontramos plenitude de alegria e paz. A paz que excede o entendimento humano se manifesta quando você tem um encontro na casa do Pai, quando você tem um encontro com Jesus Cristo. Porém, amados, na hora que foi marcado esse jantar, essa ceia, não apareceu ninguém. Pelo contrário, o dono da casa sentiu assim rejeitado. Ele disse: olha, mas como? São meus melhores amigos, são aqueles que eu tenho mais intimidade. E às vezes, amados, no percurso da nossa vida, as pessoas que nos decepcionam são as mais próximas de nós. São aquelas que nós convivemos às vezes todos os dias. E nós temos que estar preparados para assimilar o golpe, para assimilar essa rejeição. Aqui nós vemos que o dono da casa mandou um convite. E ele diz: olha, todos estão convidados. E agora, meu senhor, vai lá e fala que está na hora da ceia, está na hora da festa. E a Bíblia diz em Lucas 14, 18, que todos começaram a excusar-se, todos começaram a dar desculpas por que é que eles não estariam na festa. O primeiro diz que estava ocupado com negócio imobiliário. Eu comprei um campo, e comprar um campo não é pecado, não, irmãos. Negociar não é pecado. E ele diz assim: olha, eu comprei um campo e eu tenho que ir lá ver esse campo. É importante demais para mim. É exatamente na hora da festa que eu fui convidado, que eu vou ter que ir lá nesse campo. Aí vem o segundo e diz: olha, eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Já pensou, querido? Esse cara aqui trocou o curral pela presença de um amigo. E às vezes nós temos trocado a presença de Deus na nossa vida por tão pouca coisa. Tão pouca coisa tem nos feito sair da presença de Deus. Será que nós estamos compromissados com Deus realmente, como essa palavra nos ensina? Será que realmente nós estamos vivendo um tempo assim de plenitude, de copo cheio, de plenitude do Espírito? Será que os nossos olhos estão voltados apenas para aquilo que concerne a palavra de Deus? Será que o assunto que nos interessa nas rodas, nos jantares, é apenas sobre a palavra de Deus? Será que nós não temos bebido de uma bebida contaminada? Será que nós não temos comido uma comida contaminada por aí? Será que nós não estamos achando mais
prazeroso comer essas comidas do que comer a comida, o pão da vida que foi oferecido por Deus. E o terceiro diz: olha, eu casei, por isso eu não posso ir. Desculpa esparrapado, minha amada. Se ele casou e foi convidado para uma festa, era uma oportunidade para chamar a esposa dele e falou: eu quero te abençoar, vamos comigo na festa. É hora de você sentar à mesa e te apresentar meus amigos. É hora de você ser honrada. É hora de eu chegar lá e dizer assim: olha a pantera que eu tenho, olha a mulher de Deus que Deus me deu. É hora de honrar. Eu queria saber se você está honrando a sua esposa. Mas não é honrar só para a pessoa dele, falar: pastor, toda vez que olha aqui só vai aparecer. Não, mas eu honro ela lá no fundo do meu quarto. É, meu? Eu honro ela lá no fundo do quintal, aonde ela estiver. Então, queridos, uma coisa, isso aqui eu estou abrindo parênteses aqui, mas os homens têm que honrar as mulheres. Você tem que dar valor nessa mulher que está te aturando aí. Isso é um imposto, isso é um problema para ela. E ela te atura, está ali firme com você. Então honra, elogia ela, mas não fica mentindo para os outros não. Fala: você é a mulher mais linda do mundo, que vestido bonito. Você fala isso, você hoje vestiu assim a roupa que eu estava pedindo para Deus me mostrar. Mas também nós temos que ser pastores da nossa casa. Você tem que ser pastor da sua mulher. O homem é o pastor, é o cabeça, viu? Quando ela for lá no espelho, estiver lá no espelho penteando, e pôr um vestido inadequado, um vestido às vezes bem fora dos parâmetros para a idade dela, você vai pastorear também, falar: olha, eu acho que esse não é o vestido certo para você ir lá. Você não acha que esse decote aí está muito além do que pode? Eu queria te abençoar. Hoje é domingo, nós vamos para o culto. Você veste outro vestido, e amanhã eu vou te levar lá na 22 e te dar 3 vestidos. As mulheres vão achar: não, então aplaude o Senhor aí, as mulheres, glória a Deus. Mas os homens também gostam de elogios, viu? Quando ele põe uma camisa xadrez, vermelha e branca, comprada na liquidação, barata, você tem que falar: mas que camisa que você comprou, rapaz. Você acertou. Elogiar seu marido, mesmo que ele esteja barrigudo, você fala: não, você é uma bênção. Então, amados, isso é recíproco. Essa amizade, esse carinho, esse respeito tem que ser recíproco. Nós temos que viver assim, abençoando. Quando eu fiz um casamento aqui, eu falei assim: olha, nós temos que casar, não é para ser feliz, nós temos que casar com um propósito de fazer o nosso cônjuge feliz. Porque quando você casa para fazer a sua mulher feliz, e quando o marido casa, a mulher casa para fazer o homem feliz, não tem como esse casamento dar errado. Porque um está pensando em si mesmo, está pensando no outro: eu quero casar com essa mulher, ser feliz a vida inteira. Aí o homem pensa, a mulher pensa: eu vou casar com esse homem, ser feliz a vida inteira. Sabe o que acontece, amado? É o modelo de Jesus. Jesus morreu para que a sua noiva pudesse viver. Jesus foi lá e se entregou para a noiva ter vida. Então ele é mestre, ele é modelo para nós. Então abençoa a sua esposa. Feche parênteses, vamos voltar aqui na palavra, em nome de Jesus. Então o cara falou: olha, eu casei, por isso não posso ir. A Bíblia diz em Provérbios 8:22 que quem acha uma esposa acha um bem precioso. Então a devoção à família é bom no tempo certo.
a honra aos filhos, a honra à família, a honra à esposa, a honra ao marido. Tudo isso é muito bom para ser exercitado na nossa vida. E eu queria ainda falar para os irmãos que a maior indignidade de um cristão pode cometer é deixar os planos primários, é deixar de servir a Deus, as prioridades com Deus, para servir os planos secundários. Esses 3 homens, esses 3 amigos, eles deram 3 desculpas que não tinha fundamento nenhum. Um falou: olha, eu comprei um campo, eu comprei um pedaço de terra, vou lá ver. O outro falou: eu comprei boi. O outro falou: não, eu casei. São prioridades, mas não podem ser prioridades acima das prioridades de Deus. Então Deus, Ele nos dá 3 avisos com relação a esses homens. Ele diz assim, olha, em Lucas 17, 26, ele diz assim, olha: assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem, será repentinamente. E eu queria alertar a igreja, que eu tenho achado que nesses últimos tempos, não é a igreja Sal da Terra, não, é o corpo de Cristo em volta da terra, tem se esfriado na fé. Mas eu estava olhando em Mateus 24, 14, diz assim, que por se desenvolver a ciência, o amor dos homens ia se esfriar. Então nós estamos vivendo a apostasia dos últimos tempos. Nós estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual. E eu estou trazendo essa palavra aqui porque o Espírito Santo mandou falar com você nessa noite, uma noite de ceia, uma noite de experimentar do pão, uma noite de experimentar do cálice, dizer para você acordar do sono em que você tem vivido e voltar à prática das primeiras obras com Cristo Jesus. Voltar a viver a intensidade do amor de Deus no nosso coração. Voltar a colocar Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo como prioridade sobre a nossa vida, amado. Não tem nada mais importante para você fazer do que a presença de Deus no seu coração. Porque às vezes, amado, eu gosto de falar, porque às vezes você começa a servir o sistema, e o sistema corrompe. O mundo está aí fora para te tragar, para te comer, para fazer você sair da presença de Deus. Essa é a intenção do sistema aí fora. Por isso que as pessoas hoje estão achando tudo normal. Tem aquela história do sapo, né? O cara foi, pegou o sapo, jogou dentro d'água quente, o sapo pulou para fora, esperneando assim, e disse que o amigo chegou e falou: não é assim que faz, você põe o sapo com a água fria, e aí você põe o fogo por baixo. À medida que o fogo vai esquentando, a água vai esquentando, e ele vai adaptando ao clima, e ele fica até ferver, e o corpo dele ficou adaptado. Às vezes, amado, igreja, em nome de Jesus, às vezes nós estamos entrando na forma do sistema aí fora, e com o decorrer do tempo nós vamos achando tudo normal, porque o meu amigo faz, eu também posso fazer. E pecado, amado, pecado tem nome. Não adianta você camuflar o pecado no seu coração e na sua vida. Nós temos que ter um compromisso de dignidade com Deus, porque Ele foi digno ao nos dar o seu Filho, para que Ele pudesse morrer por nós. Ele foi fiel até a morte. E se você não tiver vigilante ao que está acontecendo em seu redor, você vai adaptar ao sistema que o mundo está te oferecendo aí fora. Eu quero ser muito sincero com você. O caminho largo, ele é bem mais fácil de conduzir. O caminho largo é espaçoso, ele é folgado. O caminho largo não requer compromisso. O caminho largo não requer, você não tem que dar satisfação para ninguém. Mas o caminho estreito, ele é mais difícil de você passar,
mas é um caminho prazeroso, que a presença de Deus, a vida de Deus em nossa vida, faz a diferença e traz um prazer, uma alegria, uma paz que o mundo jamais poderá nos fornecer. O mundo jamais poderá nos agraciar dessa paz, que é a paz do Espírito Santo em nosso coração. Então, assim como foi nos dias de Noé, como que era nos dias de Noé, amado? Deus estava lá avisando, eu não sei porque Deus está falando muito sobre Noé, aqui na igreja comigo, com os irmãos, e eu creio assim que é um tempo mesmo da gente estar construindo essa arca de Jesus, da gente realmente estar se compromissando a entrar nessa obra, a entrar naquilo que fomos chamados para fazer, a ter mais seriedade com a palavra, a levar as coisas de Deus com mais seriedade. Nós não podemos levar as coisas de Deus como nós às vezes levamos conforme os homens que prometem e não cumprem. Nós temos que levar as coisas de Deus como prioritárias na nossa vida. Então, como que foi nos dias de Noé? Havia violência, imoralidade, sodomia, homossexualismo, lesbianismo, perversões. Mas Jesus não estava falando disso não. Ele fala assim, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, compravam e vendiam, plantavam, construíam. Nisso tudo não há pecado, é legal. Mas durante 120 anos Noé fez uma pregação só, mas o povo não tinha tempo para ouvir Noé pelo convite que ele estava fazendo. E às vezes, amados, nós estamos dormindo espiritualmente. Às vezes nós estamos passando um tempo de apostasia. O que é uma apostasia? Apostasia é quando você conhece a palavra, é quando você entende a palavra, é quando você já é um líder onde você serve a Deus, é quando você já foi batizado, você é um dizimista, um ofertante, uma pessoa influente no meio que você vive servindo a Deus, no reino de Deus, mas de repente você começa a esfriar na fé. E a Bíblia diz lá em Mateus 24 que é por causa do amor, por causa dos interesses, o amor ia esfriar. E nós estamos vendo a cada dia o amor esfriando no coração. Não é do povo lá fora não, é da igreja. A igreja sem compromisso, as pessoas descompromissadas com a verdade. E queridos, eu não vou parar de falar sobre isso. Eu não vou parar de alertar o coração daqueles que ainda servem a Deus, para que voltem rapidamente, para que estejam na presença de Deus, para que tenham um compromisso fiel com o Senhor, para que realmente permaneça na presença de Deus. Não ter um compromisso sério com o reino de Deus, com a casa de Deus, não orar, não adorar a Deus, não buscar os seus próprios interesses, que não parece pecaminoso aos seus próprios olhos. Às vezes, amados, você não é um adúltero, talvez você não é uma pessoa desonesta, talvez você não mata ninguém, você não assassina ninguém, mas você às vezes está vivendo um tempo de descompromisso com o reino de Deus, e você foi chamado para ser compromissado com esse reino. Aqui dentro dessa igreja hoje, não tem uma pessoa aqui que não foi chamado para tomar a espada, pegar no arado, sem olhar para trás e fazer o reino de Deus crescer. O Senhor Jesus já nos alertava, amados, que a seara é grande, os campos estão brancos, mas está faltando ceifeiros, está faltando as pessoas que têm amor, que pegam realmente no arado para fazer a obra, porque a grande colheita está chegando por aí. Amado, esse é o assunto mais sério que você ouviu em 2014. É uma questão de vida ou morte que eu estou falando aqui para você. É uma questão de mudança de vida. É uma questão
mais dia e Ele vai pedir para você apresentar as suas mãos para Ele. Quem foi você? Como você ouviu o chamado e a incumbência para você ser um mensageiro de boas novas? Você está aqui nessa noite que às vezes já teve um ministério. Talvez você já foi um levita do Senhor. Talvez você já foi um pregador da palavra. Talvez você é uma mulher evangelista na igreja. E hoje você deixou de fazer todas essas coisas. Deus está falando é com você. Jesus vai voltar, meu irmão. Jesus vai voltar, minha querida. Muito em breve Ele vai se manifestar. Que loucura é essa? Deus, que eu nasci, eu vejo falar isso. Tem 20 anos que eu vejo falar isso. Mas a Bíblia diz que será como relâmpago. Quando os campos estiverem brancos, quando tudo se manifestar, e daqui a pouco eu vou te mostrar os sinais que precedem a volta do Senhor, os sinais que precedem esse esfriamento do povo de Deus, porque a preocupação nossa era com o sistema lá fora, com as pessoas que estavam lá fora. Agora, aqueles que têm compromisso, porque a Bíblia diz em Tiago 2, que aqueles que ensinam, eles terão maior juízo no dia da prestação de contas. Então, se alguém sair dessa igreja e for para o mundo, e nós como líderes não for atrás, nós vamos prestar conta dessa vida. A Bíblia diz em Ezequiel que se você souber que o perverso, agora não é para líder não, é para você que está aqui nessa noite, que o perverso está fora dos caminhos do Senhor, e você não avisar, não mostrar para ele o caminho certo, quando você morrer, quando ele for prestar conta, o sangue dessa pessoa vai ser cobrado de você e de mim. Mas se você souber do perverso, se você souber que a pessoa está fora, você vai lá, dá a mensagem, fala de Jesus, fala do amor de Cristo, fala desse amor que transformou sua casa, fala desse amor que transformou seu coração, fala desse amor que transformou a sua vida. Quando você fala isso e ele não aceita, a Bíblia diz que você está isento de qualquer culpa e ele vai pagar pelo seu próprio sangue no dia do juízo final. É dura, mas é verdade. Não tem como. Se vocês soubessem a responsabilidade de um pastor na frente de uma igreja, porque o médico, ele pode errar uma cirurgia, ele pode matar um paciente, e o máximo que vai acontecer com ele perdeu o diploma de medicina e pagar uma pena presa em uma cadeia. Mas um homem de Deus que ensinar uma heresia, um homem de Deus que não encaminhar o povo no caminho certo, no dia do juízo final, não vai ser alguns anos de cadeia ou a perda do diploma, vai ser eternamente no fogo do inferno, pagando por esse desleixo. Então a responsabilidade é muito grande. Eu queria agora falar para você que é líder, ou você que foi chamado um dia e rejeitou, porque quando você é chamado, quando alguém te convida para um ministério, é porque Deus já falou. Nada, irmão, materializa se do alto não for enviado. Não pensa você que quando o pastor chega lá e fala: fulano, quero te consagrar presbítero. Foi o pastor, não, mas foi Deus que já materializou aquilo. Então você que tem um cargo na igreja, você que é um pastor, um diácono, um obreiro, um líder de ministério, você tem uma responsabilidade. Você tem um compromisso com esse povo que está do seu lado. Você tem que ser uma pessoa idônea na presença de Deus. Porque nós, amados, nós somos fiéis ao gerente do banco, nós somos fiéis às nossas dívidas, nós somos fiéis para pagar nossas contas, mas não somos fiéis com o chamado que Deus nos concedeu. Fazemos a obra de Deus
relaxadamente. Você não entrou aqui por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não entrou aqui por acaso. Deus quer transformar o seu coração. Você não entrou aqui por acaso. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua casa. Assim como nos dias de Noé, está acontecendo nos nossos dias. Mas eu tenho que ganhar a vida, eu tenho que trabalhar, e isso é bom. Você lutar para ganhar o pão de cada dia, mas nós precisamos ter uma agenda com Deus, nós precisamos ter um compromisso com Deus. Nós não podemos ficar fazendo serão o tempo todo. Esse povo aqui, amados, estava sendo convidado aqui, é para uma festa. Essa festa aqui é uma festa de intimidade dos amigos. E se você está aqui dentro hoje, é porque Deus te trouxe aqui. Você que está nos visitando hoje, você não veio aqui por acaso, foi Deus que te trouxe. Deus está te convidando para participar da festa. Nós não podemos rejeitar o convite com desculpas. As coisas de Deus na nossa agenda têm que ser prioritárias. O tempo de Deus, a hora de Deus tem que estar na sua agenda, mano. Às vezes nós fazemos compromisso com todos e deixamos Deus na mão. Esse cara aqui foi comprar uma terra, ele foi olhar um campo, ele deixou Deus esperando, amado. Ele foi atender lá, o cara queria vender para ele a terra. Mas às vezes nós fazemos isso com Deus também, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E eu queria finalizar bem rapidinho. O segundo aviso: o homem que faz a festa é um homem que tem um compromisso com a sua vida, é um homem que realmente ama a sua vida. E esse homem se chama Jesus Cristo e morreu por você. E Ele está te convidando nesses dias. Você que está aqui hoje, que entrou aqui hoje, às vezes buscando uma resposta para o seu coração. Você que está vivendo dias difíceis na sua casa. Você que está passando por um tempo de tribulação. Jesus está te convidando para participar da festa com Ele nessa noite. Ele quer que você assenta com Ele na mesa. Ele quer que você seja preenchido pela presença dEle. Ele quer que você o conheça mais na intimidade. Todos, amados, todos nós, a mídia, a televisão, os jornais, o ímpio, o cristão, todos, a igreja católica, as igrejas evangélicas, toda a humanidade está dizendo: algo novo vai acontecer muito em breve. Não dá para ficar mais assim.